Olá, ouvintes do VHS Podcast, bem-vindos a mais um episódio. Eu sou o Fernando Dual, o realizador da Borbulha, e vocês vão me conhecer como o realizador de Mutant Blast. O cinema português padece de uma carência no género de terror e do gore. Felizmente, há um médico especialista no assunto que tem, nos últimos anos, se transformado numa referência do cinema de género e no realizador mais sanguinário em língua portuguesa. Falo, pois, de Fernando Dual, autor da deslocada e bem divertida longa Mutant Blast, que fez as delícias dos festivais em 2018 e que regressa agora com uma curta-metragem bem viscosa e peganhenta chamada Borbulha. Foi apropriadamente colada às sessões do recém-estreado remake de Toxic Avenger, em exibição nos cinemas, e por isso trouxemos de volta ao podcast o mestre dos efeitos práticos e das besnagas de sangue. Ao Fernando e a nós junta-se também o ator João Vilas, já habituado a ceder às estruturas físicas e psicológicas do realizador. Sejam os dois bem-vindos. Olá. Olá João, olá Fernando. Bem-vindos ao VHS. Fernando, vamos agora falar aqui já no elefante, que está aqui no meio da sala. O Daniel estava a falar da colagem da curta à sessão do Toxic Avenger e tu começaste a franzir aí as sobrancelhas. Explica-nos, vá. Eu acho que isto era um podcast para promover a exibição da Borbulha nos cinemas, mas não está a passar em praticamente cinema nenhum. Não é culpa nossa. É o estado lamentável da distribuição de cinemas em Portugal. Em vez de ser um podcast a promover esta curta, a exibição da curta, pode ser um podcast a lamentar o monopólio dos cinemas está na mão da nós, que só quer saber de vender pipocas e só quer saber dos filmes de Leonardo DiCaprio e do Brad Pitt e não quer saber dos outros filmes. Olha lá, mas tu estás a querer dizer que são 4 minutos que vão extravasar a duração e depois vão condicionar uma outra sessão. O que é que te disseram em relação a isso? Tanto quanto eu sei, o filme está a passar, no Al Corte Inglês está a passar. O José Santiago, amigo aqui do podcast, foi aqui numa missão de reconhecimento no UCI, lá no norte, acho que é o UCI Rábida, não é? É, sim. E ele ficou de confirmar se está a passar nesse UCI. Estou a imaginá-lo a ir desnecessariamente com um bigode postiço à sessão, só para ver se estava lá a curta. Mas vai ter que comprar bilhete. Exato. As salas de cinema não estão preocupadas com outros filmes para além dos grandes blockbusters e pronto, parece que é um favor ter lá os filmes. Eu não acho que é um favor, eu acho que ter a Borbulha ali, eu acho que teria levado, não estou a dizer que o filme ia fazer... Ter a Borbulha ali é engraçado, fica sempre bem, desculpa. E seria o menor dos problemas de acne do Toxic Avenger. Basicamente houve pessoas que foram ver na quinta-feira de estreia e disseram, olha, o filme não está a passar. Pensei que pudesse ser só um problema de um cinema, comecei a receber relatórios de vários cinemas, isto através de amigos, de pessoas conhecidas. Eu moro ao pé do Colombo, eu fui ali ao Colombo e nem tinham informação da curta. Porque os cartazes, há um cartaz do Toxic Avenger que tem a imagem da borbulha, não é? Não, é só online, esses cartazes com a borbulha. Sim, okay. Pediram materiais de promocionais, pediram um póster, pediram um trailer e de repente é como se o filme não tivesse sido lançado. E basicamente estamos aqui a falar uma segunda à noite. A situação não foi resolvida. Terça-feira já vai haver cortes de cinemas. O filme amanhã já está disponível digitalmente. Pá, isto para mim é como se o filme não tivesse sido lançado, apesar de estar em alguns cinemas que eu consigo confirmar é o Al Corte Inglês. Foi-se para o fim de semana sem isso resolvido e sem a curta a passar. Olha, mas Fernando, mas a ideia de exibir a curta juntamente com o filme, e que eu acho que é uma excelente ideia e para mim faz todo sentido, essa ideia partiu de quem? Partiu da nós distribuidora. Há duas entidades, a nós distribuidora e a nós cinemas. Sim. E então ainda menos se percebe. Eles tiveram uma brilhante ideia e há que tirar o chapéu de terem tido essa visão de juntar os dois trabalhos, até porque o Toxic está relacionado com a gênese da Troma, o Mutant Blast teve o apoio da Troma, e fazia todo sentido haver esta ligação. Então, quer dizer,
esta ideia é parte deles e depois eles perdem-se no caminho. É o estagiário, como se costuma dizer, alguém que estava incumbido de fazer essa cena que passou. A incompetência de alguém. Olha, ó João, antes de irmos aqui falar no filme, deixa-me dizer-te que nós já abordámos um filme do teu currículo, que é O Barranco do Inferno. Tu és um dos elementos, é verdade, nós conversámos com o realizador, com o Fábio Duque Francisco, não é? E foi também com quem? É o Pedro Ferreira. É capaz. É isso. Mas falaram bem ou mal? Falámos bem, não foi giro, foi gravar de ti falámos mal, do teu filme falámos bem. Isso é óbvio. Não é? Não, obrigado pela tua boa disposição, porque o nosso anterior convidado não teve assim tanto à vontade. Também me estava a lembrar disso. O último episódio foi tenso. Mas pronto, adiante. Estamos aqui para falar de borbulhas, de acne. Uhum. É um miúdo que sofre de bullying na escola por causa de uma borbulha que lhe está a crescer na testa. Ele tenta disfarçar puxando o cabelo para a frente, mas os bullies residentes descobrem a borbulha e fazem o impensável. Rebentam a borbulha. A borbulha ganha vida e assistimos a uma história de caos, mayhem e até de redenção. Tu a contares a curta demoras quase tanto tempo como a curta. Como a duração da curta. Tem apenas 4 singelos minutos. É verdade. Mas valem bem apenas estes 4 minutos. Sim. Esta questão de uma coisa que cresce e depois ganha outra vida, cresce como se fosse quase um apêndice. Onde é que vais com a conversa, Paulo? Não, já é reminiscente de algumas coisas do Mutant Blast e também me faz lembrar, eu não sei se vocês são fiéis seguidores do South Park, mas faz-me lembrar aquela personagem do Cocó. O Cocó. Mr. Hanky, The Christmas Mr. Hanky, exatamente. He loves me, I love you. Howdy. Eu, da minha parte, pode ser que tenha inspirado, né? Porque eu sou fã de South Park, pode ser inconsciente, mas não tive o Mr. Hanky como, assim, como inspiração. Eu acho que quem segue o meu trabalho deve pensar, então este Fernando anda a coçar os tomates. Aqui um padrão. Mas há 7 anos que tu não davas nada ao mundo, pá. O nosso Sam Raimi, o nosso Peter Jackson, early years, não é? Nacional, mas o Fernando não tem estado parado, ele tem andado a trabalhar para outras produções, basicamente. Sim, tenho feito efeitos especiais em outras produções, mas eu tornei-me artista de efeitos especiais por necessidade, por fazer filmes amadores, com poucos meios, e obriguei-me a aprender a fazer as coisas, não é? No caso da borbulha, fui eu e a minha namorada que fizemos aquilo com o fato do monstro todo. Em minha casa, era tipo uma coisa, durante meses a minha sala teve um caos, o meu cão ficava assustado porque via ali um monstro com os olhos e ladrava sempre, a gente tinha tipo meio que tapar aquilo para o cão não ver. Olha, mas isto não muda nada. Isso quase vida parece os cães, não é? Aquela coisa que os cães são sencientes, conseguem sentir os terremotos, se calhar ele sentia que ele estava a ganhar vida. Olha, mas isto não muda nada em relação há 7 anos, quando nós te convidámos. O Ricardo Machado dizia o seguinte: o Ricardo Machado, que é um amigo nosso, que também já foi convidado e que colaborou no Mutant Blast, e ele dizia: olha, eu fui lá à casa do Fernando e aquilo é um caos, aquilo está tudo de pantanas, é só adereços por todo lado, cola, tubos de cola e não sei o quê. E eu posso confirmar. Então, basicamente, pronto, não mudou nada. Aqui basicamente é um estado de sítio, tirando agora a sala onde tu estás, não é? Mas tu não estás a ver o que é que estás à volta para fora de plano, não é? E do ecrã, o que é que está fora do ecrã? Exatamente, está tudo preso por arames. Sim, são fases. Quando começo a fazer filmes, no caso do Mutant Blast, o problema é que durou anos. Neste caso, sendo uma curta, durou meses. A coisa já foi ao sítio, a sala já está arrumada, já podemos sentar ali e ver filmes. Já está em 32 festivais internacionais. Vai passar em Portugal também agora num festival que é o Traz dos Filmes, em Trás-os-Montes. Vai passar no Curta Arruda, em Arruda dos Vinhos, ou seja, vai passar dia 3 de outubro já em Trás-os-Montes, dia 4 vai passar em Arruda dos Vinhos. Depois vai passar no Haha Art Film Festival, que é um festival de comédia em Pombal, vai passar no 25 de outubro, e em novembro no Barreiro, no Festival Entre Olhares. Ou seja, quem perdeu a oportunidade graças à incompetência de certas pessoas responsáveis por difundir o filme nos cinemas com o Toxic Avenger, quem perdeu a oportunidade de ver o filme com o Toxic Avenger poderá ver a Borbulha nesses festivais. E a Borbulha é um filme muito exclusivo. Quando eu fiz as minhas curtas-metragens, elas foram lançadas online num espaço de tempo muito rápido. Só que isso
prejudica a carreira de um filme nos festivais. Então não há intenção de lançar a Borbulha online no próximo ano, ou seja, é um exclusivo em festivais e cinemas, por isso se tiverem a Sim, sim, oportunidade porque de ver, não percam. até impede, segundo o regulamento de muitos festivais, até é impeditivo de participar caso já esteja online. João, conta-me lá como é que o Fernando te arrastou para isto. Qual foi o pitch? Olha, vai estar enfiado dentro de um fato de monstro. O que é que achas? Caso no Mutant Blast, como vocês sabem, eu fiz a lagosta Jean-Pierre Sim. e o acordo foi esse, foi uma lagosta grátis. Tu não fizeste só a lagosta no Mutant Blast, pois não? Houve mais? Não, fiz 5 personagens, sim. 5. Isso não é direção de atores, isso é exploração de atores. Hein? O Fernando explorou-te bem até o tutano. Vocês sabem aquele gajo que o Guilherme Del Toro chama para todos os filmes quando o quer meter dentro de um fato de uma criatura, de fato monstro, do fauno? exato. Tu és, Sou eu, é o João Vilas, é o João Vilas. tu és o equivalente. Segundo o meu currículo, era a pessoa mais indicada para o fazer. Atenção, eu partilhei também o facto com o produtor do filme, produtor não, só produtor, obviamente, com o João Caiado. Eu alinhei logo, porque já estou desde 2007 a trabalhar com o Fernando, ou seja, enquanto tirava o meu curso de ator, ele tirava o curso de realização, desde o Lucky Prime, certo? Isso é que é, tanto Sim, és quase um ator fetiche do Fernando. Ou ele é o teu realizador fetiche. Ou temos Ou só as duas coisas. caso. Exato. Assim. Por isso não vacilei. E como tudo faz parte do master plan, de uma coisa maior, com o Fernando eu acredito a 100%, não tenho qualquer dúvida. Para mim, mesmo que não o conhecesse, mesmo que não o tivesse como amigo, eu ia acreditar nele e obviamente que alinhei nisso. Olha, e acreditaste tu, e acreditou o Pedro Cinema Xunga, acreditei eu, a malta da Sala Azul, pelo menos aqueles que eu conheci lá nos agradecimentos. Houve muita gente, sem saber muito sobre a história do filme, que apoiou o filme. Quanto dinheiro é que tu reuniste em doações e quanto dinheiro é que tu precisaste para fazer o projeto? A curta custou para aí uns 6.000 euros e arrecadei para aí 1.000 euros. E de onde é que vieram os outros 5.000? Foi do teu bolso? Um cartão de crédito. Ok. Tinhas dito quantos dias de rodagem é que foi? Aquilo foi gravado numa escola, acredito eu. Explica-me aí um bocadinho do processo, como é que se reuniram ali os meios técnicos todos para fazer aquilo acontecer. Foi gravado numa escola em Setúbal em 3 dias. A escola foi a escola onde estudou o produtor, assistente de realização e também que vestiu o fato em algumas cenas, porque aquilo realmente era muito, aquele fato era muito complicado de vestir. Eles Estão muito, duas pessoas já... creditadas como sendo o monstro, portanto, pelo menos duas vestiram, é certo? Mas a voz é de João Vilas e eu acho que até a maior parte do tempo é o João Vilas. E a escola em Setúbal, nós somos todos de Lisboa, a escola até era longe, até houve assim gente que ficou, vamos filmar em Setúbal, isso vai dar bom trabalho, mas a escola com é tanta perfeita, escola aqui perto, tem, não é? não, mas a escola tem aquelas paredes verdes e roxas, aquilo dá logo uma personalidade, uma direção de arte ao filme, não imagino outra escola para ter feito a curta-metragem. E então podemos fazer muita merda naquela escola, podemos cagar específicos todos de sangue. Que no final ninguém ia notar a diferença. Porque aquilo, o sangue vai para dentro dos cacifos, a gente só consegue limpar a parte de fora, deve ter havido miúdos, chegaram lá na segunda-feira isto sabe a xarope de maçã. Olhando para a tua filmografia, olhando para as tuas curtas, o Papá Wrestling e o Banana Motherfucker, e depois vendo aqui a Borbulha, isto é quase uma trilogia, porque tu tens aqui, há aqui uma esfera em que estas curtas giram em torno de um miúdo que habitualmente sofre de bullying e é em contexto escolar. Não sei se estou aqui a fazer uma boa leitura. Agora, eu sinto quase que isto é uma trilogia. Não estou a ver bem a ligação com o Banana Motherfucker, estou mais a ver a ligação com o Papa Wrestling. A ligação com o Papa Wrestling é proposital, porque não sei se deveria aqui dar spoilers ou não. Não dê, por favor. Não dê. Universo cinemático de Fernando Val. Mas há uma razão para a curta ter semelhanças com o Papa Wrestling. Basicamente, o ponto de partida foi fazer um quase remake do Papa Wrestling.
É quase tipo Evil Dead 1 e Evil Dead 2. Sim, só que de certa forma não queria fazer um remake, eu não queria fazer literalmente a mesma história do miúdo que tem um pai que é um lutador mexicano e só que mais bem filmado. Isso para mim não é suficiente. Para mim é importante estar sempre a evoluir, porque vocês devem ver que no caso da borbulha há ali um salto técnico, não é? Então esse salto que existiu nisso do slasher. Há mesmo, eu disse isso, até deixei isso na minha review. Eu fiz uma reviewzita à borbulha lá no Letterboxd e também assinalei isso. Epá, é o trabalho visualmente mais interessante. Há de facto ali uma composição visual mais trabalhada, mas também é uma curta de 4 minutos. Deve ser um ambiente, é muito mais fácil, não é? Em termos de orçamento. Explica-me como é que tu chegaste a estes garotos, porque tem aqui 3, são pelo menos 3, não, 4 miúdos, 3 mais velhos e um mais novito. Houve aqui algum processo de casting? Tu já os conhecias? Eu não conhecia nenhum dos miúdos. Eu fiz um post no Instagram a dizer que estamos à procura de miúdos e esse processo de casting foi super interessante. Como eu disse, o filme tem muitas semelhanças com o Papa Wrestling no sentido em que aborda a temática do bullying e tem aqui spoilers, essas crianças vão morrer horrivelmente. Que é uma coisa rara no cinema. Olha, né? mas matar eu tenho uma questão em relação a isso. Eu tenho uma questão que até posso falar já. Eu gostei da curta, e isso é intocável. E entre ver miúdos a morrer decapitados ou desmembrados, tudo bem. Agora, uma coisa que para mim acho que não fazia parte daquela equação foi a pistola. Foi a pistola. Tens que fazer um spoiler alert. Sim, é muito difícil falar numa curta de 4 minutos sem ser spoiler, não é? Sim, eu não disse mais nada, eu só falei numa pistola. Há uma pistola no filme. Mas é porque te faz lembrar aqueles. A gente mete um pi. Faz-te lembrar aqueles school shootings americanos, é isso? Não é tanto isso, eu acho é que é uma oportunidade desperdiçada de matar um outro puto de outra forma maneira, que não apenas daquela maneira. Mas eu percebo, era o gag, não é? Estávamos à espera de uma coisa mais sangrenta e vamos ao básico, não é? É um tiro de pistola. Como é que eu dou novos passos a abordar temáticas semelhantes? Esse gag da pistola não é uma coisa que estava no guião. E eu sempre senti que estava a faltar alguma coisa. Eu sempre senti que o filme realmente tinha essa ligação ao Papa Wrestling. Isso para mim não é suficiente. Então era preciso um avanço narrativo, não é? Isso para mim estava à espera de gore. Não, acabou. O filme não é sobre isso. Então aquilo é o Indiana Jones, aquilo é o Indiana Jones que em vez de uma luta de espadas de 5 minutos e depois o gag é esse, encurtas a curta, mais um bocadinho. Quem é que estava de diarreia nesse dia? Era eu. É interessante porque quando fiz o Papa Wrestling, ok, vamos matar um bando de miúdos. Quem eram os atores? Eram os irmãos de amigos. Não eram propriamente atores que nós arranjámos. Claro. Então nós arrastámos os irmãos dos amigos, então não tivemos que fazer conversas com os pais. Neste caso, eu já tenho 35 anos, eu não tenho amigos com irmãos naquela idade. Eu não conheço gente. Olhem, nós vamos matar o vosso filho. Eu estou a imaginar a conversa, a abordagem. Não, por favor, matem-nos, por favor, os pais, por favor, sim. Então tive que fazer um casting, não é? Então casting pus no meu Instagram e apareceu alguns miúdos, fizeram um vídeo de apresentação e pronto. E depois disse tudo, é preciso falar com os miúdos. Tipo, falar com os miúdos, estão preparados para um conteúdo. Exato, então mandar um mail, dizer, olha, preciso dos contactos dos teus pais, é violência, mas é uma violência cartunesca, blá blá, pronto, explicar essas coisas todas. Posso fazer um reparo? Não sei. Reparem tudo. O Dinos Lima, que também nos calhou no casting e foi uma grande escolha. É um ator que já tem alguma experiência, é um miúdo, é um adolescente, e nele principalmente foi bom ver a reação com o projeto em si, ou seja, já fazia novelas, já fazia séries, o interesse que os miúdos tinham em fazer aquilo, mesmo que fosse o sangue e como é que se fazia. Porque era uma coisa totalmente diferente daquilo que estavam habituados, de certeza. Sim. Era um entusiasmo que os pais acompanharam todo o processo, estiveram lá praticamente sempre, e, ou seja, os pais também estavam a ver o que é que estava a acontecer, era quase uma autorização garantida, não? Qualquer coisa que houvesse era avisado. Mas eu acho que esse entusiasmo passou cá para fora através das redes sociais, porque havia um ou dois deles, quando finalizaram as gravações, houve um deles que nas redes sociais disse, fantástico, Fernando és o maior, obrigado por esta oportunidade e não sei o quê. Eu acho que foi aquele que até faz lembrar aquele puto do Stranger Things.
Como é que ele se Qual chama? deles? Qual deles? Opa, há um que faz Dustin. lembrar o Dustin, exatamente, que faz lembrar o Dustin. O António Chaves. Pensar nisso, Como é que último António Dustin Chaves Button, deve não é? ser, sim. E a própria estética isso. é um bocado Stranger Things, quando ele aparece naquele ambiente de escola, com aqueles neons, com aquelas luzes Sim. coloridas. Tu ainda mantens alguma ligação à malta da Troma, Fernando? Não, por uma simples razão. A Troma não tem dinheiro. Já ultrapassei isso. Faz um filme naquelas condições como o Tabasco se foi feito uma vez na vida. E a Troma realmente disse que estavam interessados em fazer um segundo filme, pá, mas o dinheiro que eles ofereceram era ridículo. Então, não há interesse em prosseguir com a Troma por essa razão. Então, mas a Troma pode oferecer esse dinheiro ridículo e sendo um minor investor, não é? O problema é esse, é que eles oferecem dinheiro ridículo e querem tudo. Pois, isso assim é mais complicado, sim. Olha, e já que estamos a falar da Troma, a vossa curta está agregada ao Toxic Avenger, o remake do filme de Toxic Avenger, que é talvez o filme bandeira da Troma, da produtora Troma. E nós fomos conhecer a Luísa Guerreiro, que está em Londres. Ela é atriz e performer e tem um papel definitivo na criação do personagem Toxi. É ela que lhe dá vida dentro do fato que vemos no filme. Como já devem ter topado pelo nome, Luísa tem ascendência portuguesa e dupla nacionalidade e por isso pareceu-nos a desculpa perfeita para regressar com a rubrica Cine Passaporte, sobre talentos nacionais a trabalhar em cinema lá fora. A seguir, voltamos para ouvir a opinião dos nossos convidados sobre este remake. Cine Passaporte. Olá, eu sou Luísa Guerreiro, sou acrista aqui em Londres, Inglaterra. Os meus pais são de Portugal, a minha mãe de Madeira, o pai de Alentejo, mas eu nasci aqui em Londres e eu tento agora falar português, mas eu não estou muito fluente. So, desculpa. I always wanted to act. I think I was always a performer growing up. I became an adult and my mum was very annoyed because she put me into school to have opinions and be educated. And then I had opinions and I was educated. She suddenly got quite annoyed when I went to university and I studied drama. Did musical theatre after that. So I was a singer as well. In 2005, I graduated and I was let loose on the acting circuit, and you get an agent, or you try to, and then you just audition, and that was the start of entering the film world. Straight plays to children's theatre to puppeteering to costume work, and that just meant that I was a jack of all trades and a master of some. I was one of the singers on Guitar Hero. All of you guys are singers? Was like, yeah, I'm a singer, it's great, hit me, I can do it. And they were like, great, it's heavy metal, by the way, so we just want you to really like crack in there. I was like, I'm sorry, what, heavy metal? It was about 4 hours of proper hardcore angry metal. So Horizon Zero Dawn was one of the most incredible games I worked on. It was a strange one because I didn't actually know about motion capture as something you could do as a performer. I loved the fact you could do a job that wasn't based on how you looked, because a lot of this industry can be about your aesthetic. It was about how you acted, how you moved, how you expressed yourself. I didn't know anything about it. It just said it's a child in a post-apocalyptic style world. And I was playing young Aloy, protagonist who basically grows up into Aloy herself, but they wanted someone who was good with movement, and so my stage fighting really went in my favour, but they also wanted someone who could do an honest portrayal of what it is to be a child. I'm 4'9", which is 1 metre and 44 centimetres, for those of you who still do metric. I've just always been short. My mum is short, my dad was short. I get seen for mystical characters, anything that's of the extreme, wolves, fighters, trolls, but also children, which helps because there's a lot of licensing rules around children. So Teletubbies, don't worry, you're not going mad if you think it was back in the 1990s, I think it was. They made a second season. I had a phone call and they were like, can you come in tomorrow? I was like, oh, okay. And then you're literally what we call like running straight onto the tarmac, basically just getting in the suit, learning how it's rigged. There are levers for the eyes and for the mouth that you then have to learn, and then you're like, great, so we're filming tomorrow, please be here to film. And it was a really hard experience. These Teletubbies are huge. You have what's a parachute harness inside.
your feet are down to the bottom, but the head is actually above your own head. Off the back of Guitar Hero, they asked me to come in and do some ADR, because I'm good with accents, to come in and do some ADR for Rocketman. So in the scene where he's singing Saturday Night's All Right, they wanted just a few raucous but different people, different sounds of people, like female voices in a Cockney accent, asking all the extras to record what they were doing, and maybe not being happy with that, got actors in to do a variety of voices, and that became put on top of the film. Maleficent, Mistress of Evil, got a phone call and they were like, they didn't tell me what it was, they just said playing children. So I was like, okay, cool. And I got in at 9 o'clock in the morning. We're going to stick you in a tuning fork, which is basically, it's a metal rig which has 2 prongs, and you get stuck in the middle and they spin you. And he was like, are you okay with that? I was like, absolutely. All the children, when they're learning to fly, all the fairies, they wanted to see how the children learnt when they were new to it. So I spent a good 2 hours being spun on a tuning fork, and then basically the tuning fork being moved so you could simulate flying, so that when they put the children actually into the film, it looked seamless. And then you have Angelina Jolie flying alongside these other children who've learnt to fly, and I provided the movement for that. The child who's next to Angelina Jolie, I know that's me, purely because of the things I did with my shoulders. There's a lot of animals in my CV. My mum is very proud. Why are you a cow? Why are you a frog? Why are you a goat? I was like, look, it was paid. And I did a theatre show called Captain Corelli's Mandolin, which was a theatre adaptation of the film, which was also an adaptation of the book. And I played the goat. I didn't even know they were auditioning for Wicked. A very good friend of mine who I trained with, also went to school with, Robin Guyver, who's a puppetry expert at Pinewood. He was auditioning for people to help the VFX team on Wicked. They pulled me and someone aside, me and my friend David actually, who's there, and they went, so you guys are bears, you guys are cheetahs, you're going to be a tiger, but you two, can you be a goat? And I was like, can I? And yeah, apparently when I am on all fours bent over, I am the perfect size for a goat. When they were casting to have someone be the body double for Dr. Dillamond, I just amazingly got that role. So went in and met John Chu, who's fantastic as a director. And he is one of those moments where they're like, and bend over. So you bend over, they go, perfect, fabulous, great size for a goat. And you can act, so fantastic. And it was very surreal. You pretend, like being Dr. Dillamond, saying his lines and looking straight into the soul of Cynthia Erivo. Beautiful actress, just so raw and magnetic. And I'm sitting there going, I'm literally, I have a massive head on me that's a rig of a goat, and thinking, this is my life. And then in the end, it was Peter Dinklage who ADR'd it, and he did an amazing job. Snow White, I'm actually myself. I am recognisable. I auditioned for one of the roles of the bandits. They liked certain people they saw, and they brought us in to play artisans. So in the beginning number, we are all playing artisans, just basically singing and bringing us all into the exposition of that movie. My childhood dream was to sing on a Disney soundtrack. And then I was like, great, bucket list, tick. With a treasure trove of gems hidden just below the ground. I'm like, with a treasure trove of gems hidden just below the ground, a beautiful abundance we share. Toxic Avenger, I found out very late into the audition process what that was. It was NDA, it just came through like an audition. They want someone who's a fighter, combat experience. They want someone with prosthetics experience, which I had. Someone who's a good actor. They want someone who knows how to dial up a performance and dial down a performance. I was like, I can do that. And they want someone who's under 5 foot. I was like, stop the bus. You've got to get me seen for this. My agent was like, and the actor who basically turns into this creature that they've mentioned, which is the prosthetic role, they will also be on the call. I was like, okay, cool, that's fine. I'm with that. Who is that? Peter Dinklage. And they just wanted to know how I would tackle the role, really. Peter asked me a few questions about how I would take on taking his physicality, because obviously, you know, the elephant in the room is I'm female, he's male. It doesn't really matter to me about gender. All I care about is how you move, and I'm going to make sure my body moves in the same way. So I was worried that, people are going to know it's not Peter,
they're going to be like, who is this person in the suit? It's definitely not Peter. It looks so different. I was very worried that I hadn't done a good job, even though the producers were really happy with my performance and they kept saying, no, it looks amazing. And Macon was really, really lovely and was like, look, you look just like, it looks like Peter. People are going to really love this. The funny thing was, when I found out it was Peter doing the ADR on Dr. Dillamond, I can just imagine his face being like, her again. I joke sometimes like I'm just giving him work, and then but honestly, like, he's giving me work. One of my favorite sequences to film was the Miss Meat scene, taking out a lot of aggression. There's a lot of blood splatter and a lot of prosthetic blood going around. The SFX team at Millennium FX, who did the creature performer suit, they had this wonderful paint which was UV paint, which they coloured the veins of Toxie in and painted so meticulously. But then when he comes through the door in the trailer, you can really see it. The mop itself is glowing. That's actual practical effect. That mop was actually smoking. But then the UV light was shining, so you could actually see this phosphorescent purple vein pulsating through. And that was brilliant to film because I could actually see it glowing off me. In terms of makeup application, it was 4 hours average. I don't know why they didn't use Peter in the suit. From hearing him speak, he has said in interviews that he knew from the beginning he wouldn't be doing it. So I think that might have been a producer's choice. Maybe it was insurance. Maybe they weren't comfortable with putting him in 40-degree heats and full prosthetics. It could be that he was doing something else afterwards, so he wouldn't be available for all of that time. The only thing I can say is because he didn't, it gave me a wonderful opportunity. I'm not too sorry about it. It was lovely to work with and he was very generous. And then he's ADRing on top of what you're giving. So it really was this kind of marriage of performances that Macon oversaw with his directing, and I think it gelled so well, and I felt like we could establish those connections, those relationships in those scenes with each other. Castaway. It was a short film idea I had because I'd had enough, and I say this as a caveat, I'd had enough of hearing about good people who generally were quite young males, either contemplating suicide or actually committing suicide. And I had myself gone through depression, and I had this idea for why people don't talk. So I wrote this very short film about someone who's basically on a desert island, but it's a desert island of their own making, where they cannot see how to get off it. And it resonated with me because when I had depression, I felt like I was just going through the motions, but I was very isolated. It was a short film that I put together to basically get people talking about what it is to talk, to have depression, to be in a state whereby you feel hugely isolated, but you might be surrounded by that many people, where people would go, well, directing, I was producing as well with my partner who's actually in Castaway. What I did learn was that I don't like to do that many things at once. If I did it again, I would just be a director. When it comes to my Portuguese roots, even though I'm so ashamed at how little I speak or how badly I speak, I understand a lot of it, which is great because when, I used to go over there as a kid a lot, and I do go back to Madeira and back to Portugal on occasion, especially Cascais and Oeiras, I can hear like young people insult me and I'm like, I know what you're saying, but I can't respond the way I would like to. But it's also, I have a family, I have an aunt there. I love going back. I want to go back and especially immerse myself in the language, learn more of it. I've got 2 children who I do speak in Portuguese to because I think it's hugely important to keep it going. And we have a big Portuguese community here in London as well. I'm a big fan of a pastel nata, I love that. And my mum still makes pastéis bacalhau, and bring me back and I'll practice my Portuguese. Então, que tal este novo Toxic Avenger? Já viram? Eu gostei muito, sim. E o que me impressionou foi que é muito fiel ao espírito da trama. E quando uma pessoa ouve assim num remake de Hollywood, está à espera que seja uma coisa que rasgue por completo o espírito original, que já nem faça sentido um remake, não é? Imaginamos um remake de Toxic Avengers, imaginamos criar um remake, se calhar até PG-13, sem sangue.
Não, é filme com sangue, com excelentes gags de gore. Tem ali vários momentos de homenagem à Troma. Aquilo quase que parece um filme produzido pela Troma. Está o nome ali como produtora, mas eles na verdade tipo, não tinham a decisão criativa. Parece-me que não houve ali grande intervenção, é verdade. Ou seja, o Macon Blair, ele é fã da Troma, nota-se que ele é fã. Então fez um filme que é fiel a esse espírito da Troma, se bem que não vai tão longe, e ainda bem, em certas coisas muito ofensivas de humor, não é? Sabes que a Troma que foi faz. isso que eu senti. Acho que o filme jogou seguro demasiado. O filme está a giro, eu também gostei, mas senti que faltava um bocado aquela ordinarice descarada, ou até mais cenas gore, assim, de mais violência disparatada. A única que eu me lembro assim mais grandiosa, e já só é para aí a 2/3 do filme, é quando ele entra naquele McDonald's, né? Naquela coisa de fast food, e dá cabo dos terroristas todos. É assim a mais memorável. Mas eu senti falta ali de um bocadinho mais de violência gráfica despropositada e aquele humor rude e quase ofensivo. Podiam ter subido um bocadinho essa intensidade. E compensaram com mais drama e mais personagens, mais história de família, não é? Que eu acho que também não é descabido, já que se quer fazer um filme mais a sério. O primeiro Toxic Avenger é um drama familiar. Se calhar eu é que já não tenho a memória tão vívida assim. Por acaso era também um filme de monstros, não é? Por assim dizer. Agora, como é que vocês explicam que este filme tenha ficado na gaveta 2 anos? Eu acho que a explicação é o facto de não ser um filme convencional, vender, não é? Pois. De Hollywood. O que o convenceu a apostarem no filme, a lançarem finalmente alguém, foi o sucesso dos Terrifiers. Mas realmente o filme não teve o sucesso dos Terrifiers. Tá? Não fez espectadores aqui em Portugal, mas também não fez lá muitos nos Estados Unidos. O filme merecia muito mais. Parece que houve ali uma descrença, não é? Por parte da Fox, e que engavetaram porque não acreditaram no projeto, e agora foi lançado assim um bocadinho a medo, a palpar terreno. Mas é porque não é um filme. Ouve lá, tu tens um filme destes de violência extrema que é, embora não seja tão louco como os originais, tem mesmo esse vínculo de ser um filme que não é para toda a gente. Como é que tu vendes uma coisa destas? Mas a questão é, tu já não sabes ao que vais, tu produzes um filme, tu não sabes quem é que veio depois, não é? Tu nunca sabes quem é que entrou depois em cena, e depois o pessoal fica um bocado assustado. Mas os nomes no início vendem, da produção os estão nomes entusiasmados, vendem. No final já não estão tanto, porque entretanto houve alguns flops de bilheteira nesse estúdio. Essas coisas são muito flutuantes, não é? Os nomes que estão agarrados ao projeto são nomes que vendem, e depois existe todo este culto, este culto de nicho em relação ao Toxic Avenger. Eu acho que já faz parte da cultura pop, o Toxic Avenger. Mais ou menos. Portanto, se calhar tu conheces o Toxic Avenger, e o Fernando também, e todos nós aqui conhecemos, mas tu perguntas a uma pessoa na rua, mesmo da nossa geração até mais novo, ninguém sabe quem é. Toxic Crusaders passava no canal Panda, se calhar. A sério? Os desenhos animados? Passava. Era? Não lembro. Eu conheci o Toxic Avenger, baseado naquilo que é um queixo. Tipo, aquilo é bizarro, haver um desenho animado tipo Tartarugas Ninjas baseado no Toxic Avenger. Certo, mas eles olharam para aquilo lá, isto é bonecada para os putos, ser isto ou ser agora lá do Japão vem coisas piores do que isso, portanto. Tipo o Shin-Shen, não é? O Shin-Shen. Exatamente. Sim, que ele mostrava o rabo e não sei o quê, não era? E não só. O Toxic Avenger estreou aqui agora nos cinemas este fim de semana e fez 700 espectadores. 700 espectadores. Não é um São Jorge. O filme há 2 semanas estreou no Motel X e executou o filme no Fright Fest. Eles lançaram os bilhetes, aquilo parecia um concerto dos Coldplay. Os bilhetes esgotaram em 1 minuto. É um público específico. É porque é aquele público de nicho que já está focado naquele festival, naquele tipo de género de filme. Não é bem o mesmo. Mas eu acho que é falta de aposta dos cinemas, essa questão, que é essa falta de cuidado, que só se preocupam com o que já é seguro. João Vilas e Fernando Al, obrigado por se terem juntado a nós para esta converseta, e impecáveis. E espero que a borbulha continue a rebentar em tudo quanto é festivais, já que não está acessível nas vulgares salas de cinema para a maioria de nós. Nós no VHS divulgamos. Olha, e eu renovo os votos de que eu e o Daniel estamos dispostos a dar o nosso corpo ao manifesto para morrer no teu próximo filme. Se precisares de duplos, à borla,
Ou em troca de um Big Mac. Nós renovamos os votos, Eu está bem? adorava fazer E vestem fatos? Eu vestem fatos também? Também, Eu visto qualquer fatos. coisa. Ora. Qualquer coisa. E até diz pôr a roupa As cuecas, se for preciso. Sim. Pode ser bem. só um cadáver numa marquesa. Pode sem ser problema tipo, algum. sim, pode ser só um tipo nu a vaguear no bosque à noite. Exatamente. Era assustador à sua maneira também. Sim, Pronto. bastante. Hoje não quisemos deixar de fora os ouvintes resistentes que chegaram até aqui e temos um passatempo. No próximo dia 23 de outubro estreia nos cinemas O Velho e a Espada. É bem verdade, depois do circuito de festivais e de angariar fãs da série B um pouco por todo lado, esta deslocada comédia de fantasia chega agora às salas de todo o país. Um filme com o apoio do VHS e por isso temos 5 pósteres do filme, autografados pelo realizador Fábio Powers, pelo artista visual Jules Spaniard e pelo ator João Loy. Para ganharem um deles, só tem de ser um dos 5 primeiros a enviar-nos um e-mail para vhspodcast@gmail.com com a resposta à pergunta: que ator português dá a voz à mítica espada do filme O Velho e a Espada? É muito fácil, só tem que ser rápidos e enviar um e-mail para vhspodcast@gmail.com. Nós agora vamos fazer o nosso skincare para nos livrarmos dos problemas de acne, aplicar os cremes e 2 rodelas de pepino nos olhos, coisas simples. Regressamos em breve, espero eu, com uma pele mais lisa e brilhante. Até lá! Já parece já Alexandra Lencastre agora. Com o lifting que ela fez. Pois com o lift, ok, faz sentido. Sim, é isso. É o mesmo tratamento.